Olá, muito bom dia para vocês, estudantes, professores, PCNPs e responsáveis pelos nossos estudantes que acompanham o Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da Coped e estou aqui nessa manhã para mais uma aula do sexto ano do ensino fundamental do componente de Geografia. Estou aqui no estúdio comigo a professora Milene. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, muito bem. Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs aí que nos acompanham, né? Nessa última aula do nosso quarto bimestre, aí fechando com do nosso terceiro bimestre, olha eu, gente. Olha eu já dando nosso terceiro bimestre, fechando aí o terceiro bimestre, né? Fechando mais um bimestre. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, professora. Estivemos juntas aqui no estúdio, celebrando o início do terceiro bimestre e hoje esse encerramento, com uma habilidade aí super importante, uma temática que é a questão da água. Antes da gente passar para os nossos informes, gerais do conteúdo de hoje, do que a gente vai tratar, a gente também gostaria de deixar aqui o nosso super abraço para as professoras e professores nessa data de hoje e parabenizá-los, por tanto o profissionalismo, a educação pública aqui de São Paulo. Então, todas as contribuições de vocês, professoras, professores, são muito importantes para o aprimoramento aqui do nosso trabalho. Então, todas as contribuições são bem-vindas, né, professora? Muito bem. Então, vamos lá. Anotem, por favor, as informações gerais do tema da aula de hoje, que daqui a pouco a professora Milene vai fazer uma rápida contextualização, retomada das aulas anteriores e partirá para o encerramento dessa temática água. Então, acompanhem conosco na tela. O tema da aula de hoje é água, consumo e práticas sustentáveis. O que essa aula, vale lembrar que ela é feita de forma colaborativa, pela equipe de Geografia, pela professora Mariana, professor Sérgio Apoio, a professora Milene está aqui hoje na regência dessa aula, produziu, trouxe um vídeo de uma estudante para mostrar para vocês. Então, vamos recordar qual habilidade a gente estava tratando anteriormente que essa aula hoje vem para fechar. Então, na tela, acompanhe, nós vamos tratar da habilidade do currículo paulista 17, que é discutir a importância da água para a manutenção das formas de vida e relacionar com a sua disponibilidade no planeta, tipos de uso, padrões de consumo e práticas sustentáveis para a preservação e conservação. Qual é a unidade temática? Relações entre os componentes físicos, naturais e o objeto de conhecimento é conexões e escala. Lembrando a vocês que no final da aula a gente tem um momento de avaliação, que você vai deixar lá os seus comentários com responsabilidade sobre a aula de hoje. Então agora eu passo a palavra para a nossa professora regente da aula, que vai fazer uma rápida retomada. Boa aula, professora. Obrigada. Então, nós vamos dar início aí à nossa aula do sexto ano, a última do terceiro bimestre, e nós vamos retomar aí alguns assuntos que nós já discutimos. Então, vai aparecer aí para vocês na tela, 3 tópicos. Nós falamos já sobre as bacias hidrográficas, o que as compõe, o que caracteriza, quais são aí, as regiões, as grandes regiões hidrográficas do nosso país, sobre a importância do uso, aí dos diversos usos da água, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós já falamos isso na aula com o professor Paulo, mas nós vamos dar uma aprofundada. E nós também já exploramos muito os documentos orientadores, da ANA, da Agência Nacional das Águas. Então, nós temos aí, durante todo esse terceiro bimestre, um rico material construído através dessas discussões. E aí nós recebemos um vídeo muito bacana, desenvolvido por uma aluna, a aluna Amanda Pacheco. Essa aluna, ela sob orientação da professora, ela fez uma atividade sobre as bacias hidrográficas. Então, eu vou passar o vídeo para depois para eu fazer alguns comentários. O vídeo está muito legal, vale muito a pena vocês prestarem atenção aí. Fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Olá, meu nome é Amanda Pacheco, eu sou do sexto ano A e hoje eu vou falar sobre
Bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica, área drenada pelos rios de uma rede hidrográfica. Para ajudar vocês, eu trouxe uma couve, que é bem parecida com uma bacia hidrográfica. Para começar, eu vou falar sobre o rio principal, ou leito principal. Depois, vou falar sobre as afluentes, que são essas veinhas que correm pelo rio principal. Depois, vamos falar sobre as subafluentes, que são o começo das afluentes. Depois, vamos falar sobre a nascente, que é onde tudo começa. Depois vem o divisor de águas, que separa as bacias. E para terminar, tem o fosso, onde a água da bacia desce. Muito bem, estamos de volta, né? Nós tivemos aí a contribuição desse vídeo sensacional da aluna Amanda Pacheco. Ela é da escola Sara Arnold Barbosa, da DE de Votuporanga. Olha só o nome da escola, tem até meu sobrenome, é que chique. Da DE de Votuporanga. E deixo aqui também um grande abraço para a aluna que desenvolveu, para a equipe gestora que prontamente aí atendeu, né, todos os trâmites que a gente sabe que existe aí para o vídeo, e em especial também, lógico, para a professora Paula Basso de Lima Garuti, que é a professora de Geografia, que desenvolveu essa atividade super legal, que orientou e desenvolveu junto à aluna Amanda Pacheco. E também um grande abraço aí à diretora Isabel, a vice-diretora Camila e a professora coordenadora Viviane, da escola Sara Arnold Barbosa, que desenvolveu aí essa atividade. Parabéns a todos. E, né, dando início aí essa discussão das questões hídricas, da água, né, do consumo, do desenvolvimento, né, sustentável, de como pensar nesse uso sustentável, nesse uso racional da água, vai aparecer para vocês um pouquinho sobre a divisão hidrográfica nacional. Nós já discutimos um pouquinho isso, mas vale a pena a gente reforçar. A Divisão Hidrográfica Nacional, né, instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabelece as 12 regiões hidrográficas brasileiras. São regiões hidrográficas, né, bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, com características naturais, sociais e econômicas similares, né? Então, é feito um estudo para que seja concretizado aí o que é uma região hidrográfica. Esse critério de divisão das regiões visa orientar o planejamento, gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país. Já no nosso próximo slide, nós vamos ter um mapa que vai contextualizar tudo isso. Como eu disse lá no início, são 12 regiões hidrográficas brasileiras. Aí vocês conseguem observar as 12 regiões. E na lateral, nós temos aí a legenda. Então, cada cor corresponde a uma das 12 regiões. Aqui no nosso estado de São Paulo, né, nós temos faz parte, né, do nosso estado, 3 das 12 regiões hidrográficas brasileiras, né? Nós temos aqui no nosso estado a região hidrográfica do Paraná, o Atlântico Sul e o Atlântico Sudeste. Por que eu estou destacando essas 3? Porque um pouquinho mais para frente nós vamos dar enfoque nessas 3. Então, vou repetir para vocês o nome. É Atlântico Sudeste, Paraná e Atlântico Sul. Depois eu vou falar, lembra que eu comentei dessas 3 divisões hidrográficas? Lá vocês vão entender o porquê que eu fortaleci o nome dessas 3, além de compor o nosso estado, né, lógico, mas a importância disso. E para que a gente consiga dar início aí à nossa aula, lembrando, né, fazendo essa retomada das 12 regiões hidrográficas, nós vamos iniciar com uma sondagem que a professora Andréia vai chamar para vocês. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Um primeiro momento de interação, de participação. É importante que você registre a sua contribuição no nosso chat, os seus conhecimentos de um tema que a gente está aqui fazendo uma retomada. Então, vamos para as 2 questões da sondagem de hoje. Qual é a primeira questão?
O que você compreende por desenvolvimento sustentável? Segunda questão. Qual a importância da água para a manutenção das diferentes formas de vida no planeta Terra? Comente sua resposta. São duas questões que vão ficar para vocês por 1 minuto e meio. Então, registre o que você sabe e também a sua dúvida e voltamos em instantes. Voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco na aula de Geografia do 6º ano. Professora Milene, os nossos estudantes deixaram aqui como contribuição palavras-chave, né? Então, vou destacar algumas, principalmente para a primeira questão, que era o que você compreende por desenvolvimento sustentável. Então, o Davi, ele disse sustentabilidade, uma palavra-chave, né? A Manuela, a palavra recursos, e o Henri mencionou a questão da agricultura. Muito bem. É importante quando a gente pensa, quando a gente faz essa reflexão de desenvolvimento sustentável, é importante que a gente sempre faça um gancho, né? A gente pense que o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades, né? Sem comprometer necessariamente as futuras gerações. Ou seja, eu vou utilizar de um recurso, né, de forma sustentável, com sustentabilidade, de forma que isso não vai gerar aí uma série de impactos que as gerações futuras vão sofrer. Provavelmente, se vocês pararem e pensarem, nós temos vários problemas, né, que estão ligados a uso, manejo indevido, que são heranças, né, que nós temos aí de um outro momento dentro do nosso processo histórico. Então, por isso que é importante a gente pensar sempre nessa situação de desenvolvimento capaz de suprir uma necessidade, mas que eu não vou deixar essa herança negativa, tá ok? Lógico que isso é uma resposta, assim, geral, né, num contexto geral. Tenho certeza que muitos alunos aí pensaram outras respostas, outros caminhos, né, que também estão corretos. E já dando sequência à nossa aula, nós temos um vídeo, né, professora? Isso mesmo. É um vídeo da Agência Nacional das Águas, a ANA. Ele tem aproximadamente 3 minutos e 47. O nome do vídeo é Água, né? Então, registre as suas ideias principais, né? Anote se for possível, porque daqui a pouquinho a professora Milene vai contextualizar um pouquinho mais. Até já! Toda a água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais,
As ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas e que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural, que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com lixo é fundamental. Jogar na rua, nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com saneamento básico em todos os municípios. E claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo, na verdade, ele traz um momento de reflexão muito interessante. E ele já começa com o título, né? O título aparece água com uma interrogação, ou seja, água, né? Ele está fazendo um questionamento. Então, é importante a gente refletir sobre a mensagem do vídeo, porque ela está dentro do contexto até do título da nossa aula, né? Que ela fala sobre a questão do consumo, sobre como utilizar a água de forma sustentável, né? Esse é o grande eixo da nossa aula de hoje. Então, fica aí essa reflexão para vocês. E para a gente poder, né, ajudar nesse momento reflexivo, nós temos uma atividade agora, né, professora? Isso mesmo. São 3 questões, né, que são questões que vão fazer com que vocês retomem conhecimentos, pontos já tratados não só nesse bimestre, mas principalmente desde o nosso percurso. Então, vamos lá para a primeira questão. Acompanhe conosco na tela. Se possível, anote ou faça o print para você depois conversar melhor com seus professores também. Primeira questão. Como é o seu comportamento quanto ao uso da água? Demora no banho? Escova os dentes com a torneira aberta? Segunda questão. Como coletivamente podemos preservar os recursos hídricos? Ou seja, que tipo de ações? Terceira questão. Você já vivenciou ou conhece alguém que sofreu ou sofre com inundações, alagamentos ou enchentes? Então, são 3 questões que vão ficar para vocês aproximadamente 2 minutos. Registre a sua contribuição aqui no chat ou dúvida e voltamos em instantes.
do Centro de Mídias, na aula de Geografia, e deixamos para vocês 3 questões sobre essa questão do consumo da água. Então, professora Milene, eu vou destacar aqui, como são 3 questões, 3 estudantes e as suas contribuições. Então, para a primeira questão, o Miguel, ele disse que com relação ao comportamento, né, ele deu o exemplo de escovar os dentes, ele disse que ele usa sempre a questão da torneira desligada, né, então sempre atento a essa questão. Para a segunda questão, o Luiz Gustavo, ele deu um exemplo de que uma ação que pode ser feita coletivamente é a questão de plantar árvores. Né? E a terceira questão, a Gisele destacou que na rua dela já ocorreu uma situação de enchente. Muito bem, olha só, né? Esses 3 questionamentos, eles trazem uma sequência de reflexões, ou seja, eu tenho um recurso natural, a água, como eu faço a utilização dela? No segundo questionamento, ele já pede uma reflexão, tá, ok, eu tenho esse recurso, e aí, o que eu, quanto comunidade, né, no coletivo, posso fazer quanto ações para valorizar, para manutenção desse recurso. E se eu não faço uma manutenção, né, se eu não tenho aí, lógico, tudo associado também à questão do poder público, eu tenho alguns problemas. E um deles, né, era esse terceiro questionamento, problemas com enchente, alagamentos, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Mas fica a primeira questão aí para todo mundo. E aí, né, quanto tempo será que vocês estão levando nesse banho? A gente sabe que tem alunos, tem estudantes aí que tomam um banho de 5, 7 minutinhos, e a gente sabe também que tem os de 20, meia hora, né? E deixa a água correndo ali, então a gente precisa ter essa atenção. Não sei você, professora, mas lá em casa, quando eu era criança, adolescente, meu pai não deixava, não. Era um negócio bem controlado, porque meu pai falava, vai acabar a água do planeta, você tá achando o quê, menina? Era bem assim, não podia ultrapassar o tempo. É, isso mesmo. É uma questão mesmo de sensibilidade ao tema e reconhecer sua realidade e saber o quanto esse recurso ele é finito, né? Exatamente. Então é um ponto importante. Professora, eu só gostaria de destacar que apareceu muita palavra aqui, desperdício. Então é um ponto importante aqui para a nossa reflexão. E agora a gente tem um vídeo, né? Então é mais uma forma de você compreender esse tema. É um vídeo de aproximadamente 2 minutos, que ele se chama da série Consciente Coletivo, Água, lá do canal Futuro. Então acompanhe conosco. Um jovem humano, uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo o que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce, e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Muito bem. Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Olha que mensagem, né? Que mensagem legal. Então agora, né, nós dando aí continuidade após
essa análise, nós vamos falar um pouquinho sobre a sala de situação, que é uma sala, né, da ANA, da Agência Nacional das Águas. Acompanhe aí no slide, né? Inaugurada em 2009, a sala de situação da Agência Nacional das Águas, ela monitora e analisa a evolução das chuvas, dos níveis e da vazão dos principais rios, reservatórios e bacias hidrográficas do nosso país. Para que a gente entenda um pouco mais como, né, funciona essa sala de situação, a Ana ela tem um vídeo que ela demonstra, né, como é a organização dessa sala de situação. Então assistam o vídeo e nós já retornamos. A água é um elemento essencial para a vida. Mas a falta ou o excesso desse bem tão precioso muitas vezes pode ser prejudicial. A maior parte dos desastres naturais brasileiros é causada pela água. Secas e inundações são fenômenos típicos do clima do país. O Brasil conta com instituições que acompanham esses fenômenos e ajudam na prevenção e diminuição de seus efeitos negativos. Uma dessas instituições é a Agência Nacional de Águas. A ANA mapeia as regiões brasileiras, definindo as áreas mais vulneráveis para a instalação de plataformas de coletas de dados, conhecidas como PCDs. As PCDs captam dados sobre chuvas e rios e as enviam em tempo real, por satélite ou telefonia celular, para um centro de prevenção de eventos hidrológicos críticos, denominado de Sala de Situação. A Sala de Situação monitora os principais rios e reservatórios brasileiros, permitindo uma visão geral dos eventos críticos, como secas e inundações. Os dados coletados em tempo real são analisados considerando o histórico local e informações de outros órgãos dos governos federal e estaduais. Assim, a sala consegue identificar quais regiões estão sujeitas à ocorrência iminente de secas e inundações e acompanha a evolução desses eventos. As informações geradas na sala de situação são compartilhadas e servem de suporte à decisão das autoridades responsáveis por ações de prevenção e resposta a desastres. A sala de situação da Agência Nacional de Águas foi inaugurada em 2009, na sede da ANA, em Brasília. A agência também estimula que os estados montem suas próprias salas de situação. A ANA fornece equipamentos, programas de computador e treinamento técnico para salas estaduais. Com a atuação integrada da ANA, da Agência Nacional de Águas e de órgãos do governo federal, como o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SENAD, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia e de órgãos estaduais, são produzidas informações fundamentais que auxiliam na garantia da segurança e do bem-estar dos brasileiros. Muito bem, estamos de volta, né? Então nós vimos aí a grande importância, né, da sala de situação, o quanto ela é importante, o quanto ela monitora, né, todo o território nacional, e depois nós temos essas salas que são salas estaduais, né? E já na sequência nós vamos ter aí um link que vai aparecer para vocês, tem até o QR Code, que é o sistema Hidro, né, que é um mapa interativo, né, que é um mapa de telemetria, é muito legal. Então, se vocês quiserem dar um print aí, né, para utilizar depois o QR Code, tem aí o endereço desse mapa, que é da rede hidrometeorológica, né, nacional. Então, é bem bacana, vale a pena conhecer. E como ele é um mapa interativo, você consegue aí interagir nos estados, né, em diversas situações. E como nós estamos falando de recursos hídricos, né, nós estamos falando da importância do monitoramento, importância da utilização consciente, nós não podemos esquecer de algo muito importante que às vezes, como não está, né, visualmente para nós, às vezes a gente se esquece da existência, que são as águas subterrâneas, né? Então vai aparecer aí para vocês um mapa, que é um mapa do Instituto do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele traz aí as divisões,
né, das águas subterrâneas no nosso país. Importante que nós temos uma nota aí na lateral. Por que é importante essa nota? Olha só o que está escrito. Nessa representação cartográfica, o aquífero Guarani não está contemplado na sua totalidade, visto que está presente também em outros países da América do Sul. O aquífero Guarani não compõe só parte do território nacional, né? Mas como nós estamos destacando o Brasil, né, as águas subterrâneas do nosso território, que estão aí, né, sobre o domínio do nosso território, então o aquífero, ele aparece só nessa porção. Importante lembrar, né, que esses reservatórios aí têm uma função importante para o abastecimento. Então, muitas vezes a gente pensa em recursos hídricos como a água, como os rios, né, os córregos, e às vezes a gente esquece de ressaltar e de lembrar da importância da manutenção dos aquíferos, das águas subterrâneas, né? E, na sequência, nós vamos falar aí dos múltiplos usos da água, né? Então, nós falamos aí em diversos momentos da importância desse recurso e vamos falar dos múltiplos usos. Então, qualquer atividade humana que altere as condições naturais das águas é considerado um tipo de uso. Cada tipo de uso pode ser classificado como uso de consumo, né? E não consumo. E já na sequência nós vamos ter aí alguns tipos, né? Alguns usos, como é o caso da irrigação, o abastecimento, a indústria, a hidroeletricidade, entre outros. Na aula de hoje nós vamos falar desses 4, da irrigação, do abastecimento, da indústria e da hidroeletricidade, tá ok? Esses 4 itens são itens amplamente discutidos pela Agência Nacional das Águas, então é legal porque existe um material muito bacana de consulta, como é o caso desse gráfico que nós vamos ver. Aí tem um QR Code na lateral, que inclusive você consegue acessar uma série de gráficos, tá ok? Mas o que é importante a gente observar aqui? Nós estamos falando da irrigação, né? Lembrando que a agricultura irrigada é o uso que mais consome aí água, não só no Brasil, como no mundo. Atualmente, o Brasil é o país que tem mais áreas irrigadas do planeta, segundo a Agência Nacional das Águas. Essa é uma informação da ANA. Mas vamos fazer uma análise aí desse gráfico. Então, primeiro, o que é importante? É importante a gente observar que ele traz uma análise temporal, começando em 1960 até 2015. E o que é importante a gente perceber? Que o Centro-Oeste, por exemplo, teve um aumento na área, né, na área total irrigada, e nós tivemos uma diminuição da área total irrigada na região sul do país. Isso mostra, isso movimenta, e a gente consegue observar através do gráfico, justamente as áreas de expansão, né, agrícola, de expansão da irrigação. Então é importante que a gente que nós conseguimos fazer esse olhar, né, esse traçado. E também nós conseguimos observar através dessa linha tracejada aí o aumento no total de área irrigada desde 1960, que era menos de 10%, né? Na verdade, se a gente falar em milhas de hectares, aí a gente tem menos de 1 milhão de hectares, e hoje que nós estamos aí um pouquinho acima de 7 milhões de hectares aí irrigados no Brasil. E já na sequência, como nós estamos falando da questão da irrigação, nós vamos falar do outro uso que a ANA também discute, que é a questão da hidroeletricidade. Aqui no nosso estado, muitos alunos devem estar atentos e falando, na minha cidade tem usina hidrelétrica, eu já visitei, eu conheço, né? Porque aqui no nosso estado a gente tem essa riqueza hídrica e nós temos a presença da hidroeletricidade. Nesse link que vai aparecer para vocês, né, junto com esse QR Code, ele dá acesso a um mapa interativo, ao mapa do Brasil todo, não é só do estado de São Paulo, onde é possível observar aí as maiores potências hidrelétricas. E ele é legal, esse mapa, porque você consegue ampliar até a sua realidade, a sua cidade. Você consegue ver se próximo à sua cidade tem alguma hidrelétrica, qual é a potência de geração de energia dela. É muito legal. Então, vale a pena conferir aí esses dados. Outro uso da água, que é o abastecimento,
que vai aparecer aí para vocês. E no caso, a Ana, ela desenvolveu o Atlas do Abastecimento Urbano, que nós temos o link, aí o endereço aí embaixo, e já o QR Code. É importante, né, destacar aí que a Ana não regula o setor de abastecimento. Então é importante a gente ter isso bem claro. O papel da Ana é consolidar, né, o diagnóstico, elaborar o planejamento dos recursos hídricos e dos setores aí usuários. Então ela tem aí uma série de estudos, né, voltada para o abastecimento urbano, o abastecimento, o uso da água, mas não é ela que faz essa questão de regular esse uso, certo? E por fim, aí o último uso, que seria o uso industrial, que já vai aparecer aí para vocês na sequência, que tem também aí o QR Code com outro mapa interativo, também tem um endereço. Esse mapa é sensacional, vale muito a pena acessar. E por que eu tô comentando, vou comentar isso agora? Porque quando lá no início eu falei das 12, né, destaquei 3 situações, 3 das 12 regiões hidrográficas, porque essas 3 regiões, que inclusive estão aqui no estado de São Paulo, são as regiões que têm a maior captação de água para uso industrial, né? E a gente sabe que aí a intensidade do uso industrial depende de vários fatores. Então, nós temos diferentes tipos de processo, tecnologias utilizadas, boas práticas. Então, nós temos indústrias que consomem mais, consomem menos, né? Nós temos hoje vários estudos que já faz com que as indústrias sejam capazes aí de realmente produzir com uso menor, né? E lembrando que 45% da captação de água para a indústria vem das seguintes regiões hidrográficas, né? Atlântico Sul, Atlântico Sudeste e Paraná, que são exatamente aquelas 3 regiões que eu citei lá no início da aula, né, professora? Isso mesmo. E a gente já está chegando ao final da nossa aula, né, professora? Dá vontade de ficar aqui falando por muito tempo com vocês sobre essa temática. A gente tem um vídeo que vai ficar aí referenciado para vocês acessarem. É um vídeo de 4 minutos e 42 segundos que a gente não consegue passar agora, mas é sobre o uso racional da água. Então, na Agência Nacional das Águas, você encontra não só esse vídeo, mas tantos outros para essa discussão, né? E a gente tem uma atividade complementar, não é isso, professora? Podemos seguir, que é sobre... Você vai pesquisar sobre como podemos ter um uso sustentável dos recursos hídricos. Após a sua pesquisa, elabore um vídeo de até 1 minuto e 30 segundos contando um pouco sobre a sua pesquisa. Lembre-se das nossas hashtags para você marcar e a gente te localizar. Muito bem. Então vai ficar para vocês aí, só para a gente finalizar, um Saiba Mais, né? Que vai aparecer para vocês aí na tela. Nós vamos ter um Saiba Mais com 2 indicações. Um é o ODS 14, Vida na Água, do IBGE Explica, são 2 vídeos, né? E o uso consciente da água. Então, nós temos aí 2 endereços de acesso, são vídeos bem bacanas aí, que vão contribuir, até inspirar aí a elaboração da atividade complementar que nós deixamos para vocês. Nós vamos ficando por aqui, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Mas antes, conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Aí vocês têm o QR Code de acesso e o endereço que já vai direto lá no formulário, tá ok? Lembrando, né, que o ato de avaliar é um ato de grande responsabilidade. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Milene. Obrigada a todos vocês. Semana que vem a gente retorna já com outras atividades e outras habilidades. Muito obrigada. Tchau, tchau.